noite, Deus. Honramos a Tua presença nessa noite, Jesus. Aleluia, honramos a Tua presença nessa noite, Senhor. Enche este lugar, Espírito de Deus, revela-nos a beleza de Cristo nessa noite. Revela-nos a beleza de Jesus. Revela-nos a sublimidade de Jesus nessa noite. O quanto Tu és digno. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos sentidos espirituais para perceber quem Tu és, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, nessa noite, para Tua glória, Pai querido, para Tua glória, Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e sobre esta rocha Tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, e sobre esta rocha Tua
Aleluia. Em João capítulo 17, Jesus levanta os olhos aos céus e Ele ora ao Pai, Ele ora por nós, para que sejamos aperfeiçoados em unidade, que estejamos numa mesma página, pregando um mesmo evangelho, debaixo de uma mesma liderança, a liderança do Espírito Santo de Deus. E a oração de Jesus será respondida. A oração de Jesus será respondida. Que sejamos um. Em meio à glória do Senhor, nós somos um só. Em meio à glória, em meio à presença. E Senhor, nós precisamos da Tua glória. Precisamos da Tua presença, Senhor, da manifestação da Tua glória em nós. Que sejamos um. Senhor, oramos pela igreja brasileira, Deus. Oramos e proclamamos a Tua palavra, Senhor, a Tua igreja no Brasil, Deus. Que haja unidade, que haja consciência de que somos um corpo, um só corpo, uma só igreja, debaixo de um só cabeça, Jesus. Dá-nos este coração, Senhor. Dá-nos um coração como o Teu, Senhor, que vê como o Senhor vê, que enxerga como o Senhor enxerga, Deus. Faz isso, Jesus, para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Em meio à Tua glória, somos um só contigo, Jesus. Teu coração batendo em nosso coração. Em meio à Tua glória, em meio à Tua glória, somos um só. Somos um só contigo, Jesus. Teu coração batendo em nosso coração. Em meio à Tua glória, em meio à Tua glória, somos um só. Somos um só contigo. Teu coração, Jesus, batendo em nosso coração. E as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão. Nem arma forjada prosperará contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão. Nem arma forjada prosperará. Pelo sangue de Jesus recebemos a vitória. Ele é a ressurreição e a vida, a ressurreição e a vida. E em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, debaixo dos nossos pés. Em meio à Tua glória, somos um só contigo, Jesus. Teu coração batendo em nosso coração. Em meio à Tua glória, somos um só contigo, Jesus. Teu coração batendo em nosso coração. Oh, somos um só. Aleluia. Celebramos a unidade em Jesus. Um só Deus, um só amor, uma só fé e um só Senhor, uma esperança que nos move, uma aliança que nos une, um evangelho, um autor, uma igreja, um mediador, uma família.
forjada prosperará contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão. Nem arma forjada prosperará. Pelo sangue de Jesus recebemos a vitória. Ele é a ressurreição e a vida, a ressurreição e a vida. E em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, debaixo dos nossos pés. Em meio à tua glória, somos um só contigo. Jesus, teu coração batendo em nosso coração. Em meio à tua glória, somos um só. Jesus, teu coração batendo em nosso coração. Um só coração em ti, Jesus. Dá-nos um só coração, dá-nos um só coração contigo. Oh, para que o mundo saiba que Cristo foi enviado pelo Pai. Em nome de Jesus, Deus, oramos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, age em nós, Deus. Age em nós, Senhor, e através de nós converte os nossos corações uns aos outros. Converte, Senhor, os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Converte, Senhor. Molda-nos, Senhor. Molda-nos, Senhor, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não há outro como o Senhor. Não há outro Deus além de ti, Jesus. Não há outro Deus além de ti, Jesus. Aleluia. Quem é semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos? Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol. Oh, brilha mais que o sol. Semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos. Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol. Sua glória poderoso.
para sempre e sempre. Sim, Ele. Todos os reinos deste mundo serão abalados. E Ele, oh, tudo que pode ser removido será removido. E Ele reinará para sempre. Não há ninguém como Ele. Não há outra rocha que eu conheça. Oh, aquele que se assenta no trono das nações, o desejado das nações, o Rei que vem vestido de glória e majestade. Todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante dele. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 clamamos o teu nome, Jesus, Jesus. Porque
a Jesus quem Ele é. Espírito de Deus revela a beleza do Filho. Oh, revela a beleza do amado, desejado das nações. Oh, escolhido entre os milhares, Jesus. Oh, não há ninguém como Tu, dono do meu coração, Jesus. Se você ora em outras línguas, levante a sua voz ao Senhor. Levante a sua voz a Ele. Deixa fluir um novo cântico ao Senhor. 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 Senhor, Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Jesus. Só Tu és digno, Jesus. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, Cordeiro. Tu és digno. Tu és digno, Senhor. Abre os nossos olhos para Te ver como Tu és. Tu és santo, Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Senhor. Alto como o Senhor. Alto Deus como o Senhor. Criação aguarda, ansiosa espera, o dia em que a liberdade se revelará. Nem morte e nem dor, a noite já passou, pois o Filho de Deus em glória à terra retornou.
Nós te aguardamos, nós te esperamos. O nosso coração anseia por tua face, como águas cobre o mar. A terra se encherá da tua glória, da tua glória. Aguarda, ansiosa espera o dia em que a liberdade se revelará. Nem morte, nem dor, a noite já passou, pois o Filho de Deus em glória à terra retornou. Nós te aguardamos, nós te esperamos. O nosso coração anseia por tua face, como águas cobre o mar. A terra se encherá da tua glória.
teu, Senhor. Tu receberás as nações por herança e os povos por tua possessão, Senhor. Tudo pertence a ti, tudo vem de ti, tudo volta para ti. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu, Jesus. Tudo é teu, Jesus. Hebreus no capítulo 12 vai nos dizer que, entre outras coisas, que todas as coisas que são removíveis vão ser removidas, para que aquilo que é eterno permaneça e prevaleça. Significa que muitos abalos irão acontecer no planeta Terra para que Ele venha. E eu vejo ecoar as palavras de Jesus nesses tempos, as palavras que Jesus disse a João Batista: bem-aventurado, feliz é aquele que não encontrar em mim motivo de tropeço. Feliz é aquele que não se ofender comigo por aquilo que eu estou para fazer no planeta Terra. Queridos, nós cantamos abre os selos. E dizer para Jesus abre os selos é uma entrega total. Eu acredito que o Senhor Jesus está chamando a igreja para esse lugar de uma rendição total, de uma rendição sem reservas, uma rendição sem medo. Ele não vai nos deixar cair, Ele jamais nos deixará, Ele jamais nos desamparará. Esses são tempos em que o Senhor está chamando a igreja para esse lugar de rendição, de não ter medo, de não temer a perseguição, de não temer a dor, de não temer as lutas, de não temer as provas, de não temer as dores, de não temer o sofrimento, mas de temer ao Senhor, de amar ao Senhor, a ponto de desejar: Senhor, vem, abala o que precisa ser abalado, remove o que precisa ser removido e vem, sem ofensas. O panorama do fim será um panorama de apostasia. E a apostasia acontece em meio a abalos que geram ofensas. Hoje a gente vive uma geração que se ofende por tão pouco. Hoje a gente vive uma geração que vive com os nervos à flor da pele. E eu acredito que isso vai se intensificar na medida em que Jesus estiver para vir. E é necessário que nós estejamos andando na contramão desse sistema. É necessário que eu e você estejamos andando na direção contrária a esse sistema. Ao sistema desse mundo que cultua o eu, que cultua o egoísmo, que faz do meu direito o meu ídolo. O ídolo do coração das pessoas tem sido o seu direito. E por isso nós vemos guerras, tantas guerras. Guerras físicas, guerras ideológicas. Tudo isso tenta arrastar essa geração para esse lugar comum de estar ofendido com Deus, ofendido com o próximo. Mas o Senhor nos chama à reconciliação. O espírito de reconciliação. Malaquias 4 nos diz que o Senhor enviaria o profeta Elias. Antes que viesse o dia do Senhor, Ele reconciliaria.
reconciliaria o coração dos pais aos seus filhos, dos filhos aos seus pais, gerações reconciliadas. Gerações caminhando, gerações diferentes caminhando em uma só liderança, para um só lugar. Por isso nós precisamos do poder do Espírito Santo. Por isso nós precisamos da graça de Deus, dia após dia, regando o nosso coração, nos conduzindo a esse lugar de confiança no Senhor, nutrindo no nosso coração atitudes que são atitudes dos membros do reino de Deus. Eu quero ler com você